Como nós podemos chamar um robô filho? E em quais situações isso pode ser útil para nós? Primeiro, nós vamos usar o exemplo da aula anterior, onde nós vamos chamar um robô filho para poder dividir as tarefas. Se eu quero um robô mais ordenado e eficiente, o ideal é repartirmos as diferentes ações em diferentes robôs filhos. Por exemplo, às vezes eu posso ter ações de web, ações de Excel, de e-mail. Então, o ideal é separarmos cada uma em um robô. Então, aqui nesse fluxo, eu inicio a sessão e quando eu inicio essa sessão, eu preciso atribuir o resultado a uma variável que é responsável por validar a ação. Então, essa variável chama-se res. E lembre-se que, para validar uma ação, nós usamos o comando if e chamamos a variável e fazemos essa validação. Só que agora nós vamos criar um novo robô para isso, um novo robô para realizar a tarefa de validar. Então eu crio esse novo robô, eu vou chamá-lo de valida Gmail, por exemplo. Então, a partir do momento que eu crio esse robô, eu vou fazer a tarefa de validar a ação dentro dele. Para isso eu trago um if. Eu vou apagar esse if do nosso fluxo principal, porque nós vamos validar dentro do novo fluxo. E lembre-se que depois da ação de conectar, vem o robô de validação. Então vamos ver como fazer isso. Eu vou, nesse caso, utilizar a validação inversa. Por quê? Porque assim eu evito gerar ifs concatenados, ou seja, ifs um dentro do outro. Se eu validar da maneira convencional, usando apenas o res, eu teria que colocar todas as ações, enviar e-mail, listar, ler, etc., dentro do bloco do true. E se depois eu tiver que abrir uma página web, teria que ser dentro desse mesmo bloco e validar novamente. Então, fazer a validação dessa forma pode gerar um pouco de confusão e, na maioria dos casos, não é eficaz. Só que isso já é diferente na validação inversa. Nós usamos a lógica de que o if sempre busca o true, mas nós indicamos que ele busque o que não é true, ou seja, o false. Então, se alguma coisa falhar e for false, ele executa o que está dentro do bloco. Ou seja, ele vai fechar o serviço, no nosso caso, o serviço do Gmail. Eu vou trazer essa atividade para cá. Em seguida, ele vai parar todo o nosso robô com essa outra atividade aqui. Assim, se falhar, ele faz essas ações. Se não falhar, ele continua a execução. Então, como nós chamamos esse robô aqui? Para isso, nós vamos usar o comando executar robô a partir de um DB. Então, eu arrasto, chamo o valida Gmail, ele vai executar o robô filho, validar a variável e, se for falso, vai fechar o e-mail e encerrar a execução. Se não for falso, ele vai seguir com as outras tarefas que nós podemos definir aqui.
Você vai notar que eu usei a variável has, mas eu não criei ela aqui nesse robô, no robô filho. Por quê? Porque a lógica do Rocketbot é buscar a variável no robô atual. E se ele não a encontra, ele vai lá para o robô pai e busca essa variável lá. Então, se eu criasse essa variável no robô filho, ela estaria vazia, porque nenhuma ação preencheu essa variável ali. A informação válida, ela está no robô pai. Então, para garantir que ele pegue a informação correta, nós não criamos a variável no robô filho. E isso serve para todos os robôs quando trabalhamos com robôs filhos. Lembre-se sempre, se meu robô filho precisa mandar informações para o robô pai, eu não preciso criar a variável no robô filho. Então existe essa troca de informações entre o robô pai e o robô filho. Então agora que eu criei o robô de validação, eu posso criar outro robô para as ações de e-mail e deixar esse robô principal pai um pouco mais limpo. Então vamos criar ações de e-mail. Então eu vou copiar essas ações e colar elas nesse outro robô. Então aqui no robô pai eu apago esses comandos daqui, eu vou salvar esse fluxo e agora eu vou chamar o robô ações de e-mail. E vou salvar. Então, vejam como foi fácil e rápido ramificar as ações e como o robô pai ficou mais limpo. A informação continua sendo obtida do robô pai, então eu não crio as variáveis nos robôs filhos. Isso é tudo para essa aula. Espero que esse conhecimento seja útil para você e nos vemos na próxima aula.